Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Os irmãos podeis assentar. Uma alegria sempre intensa, né? E nós estamos aqui buscando a presença de Deus. Agradeço a rica oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Sempre que adentramos aqui a casa de Deus, sabemos que é uma grande responsabilidade. Esse lugar é um lugar de adoração, é um lugar onde nós comungamos junto, em comum, a nossa fé, e por isso nos alegra. E dou graças a Deus aos irmãos que têm lembrado de nós, pelas vossas orações, da minha família, do meu irmão, enfim, tudo que nós precisamos, sabemos que está no controle de Deus. Se nós estamos aqui, é plena oportunidade, é plena bondade, misericórdia de Deus acima de tudo. Por isso nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez, né, essa quinta-feira, e orando a Deus para que a vontade de Deus sempre se cumpra, porque ela sempre tem se cumprido ao longo dos séculos. Nosso Deus é o Deus da eternidade, nada o impede, que mantenha tudo sob seu domínio e controle. Isso que nós estamos passando, né, essa turbulência que começou lá em março de 2020, ela vem, na verdade, vem se agravando, muitas vidas sendo ceifadas. É um processo delicado, jamais esperávamos isso, mas é cumprimento da palavra de Deus. Tudo que está inserido aqui, cabalmente, contundentemente, é eficaz e irá se cumprir, vírgula a vírgula. E nós entendemos que o inimigo, ele é furioso, ele não quer você, não quer eu, não quer ninguém na casa de Deus, não quer ninguém professando o nome do Senhor, não quer ninguém adorando a Deus, porque uma coisa que ele é e tem propriedade, ele é pai da mentira, e ele é opositor daquele que louva, acredita em Deus, né, enaltece o nome do Senhor, celebra, jubila o nome do Deus vivo, Deus de Israel. Por isso, nessa noite nós estamos aqui, com toda a dificuldade, com toda a adversidade. Nós, agora na parte da tarde, eu não tive tempo de ter essa informação a respeito ali da decisão do STF, a respeito da continuidade, né, dos cultos, né, e parece aí que vai haver um impedimento. A gente ainda não sabe, mas vamos continuar orando, Deus sabe de tudo, tudo tem um propósito, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito de Deus e Deus está no domínio disso. Muitas das pessoas que não fizeram conta de Deus e levaram a coisa de uma maneira desregrada, hoje está vendo como que está se desencadeando as coisas, porque tudo tem revelação na palavra de Deus. Nós falamos muito aqui de Apocalipse capítulo 6, a cavalaria do inferno faz a terra trepidar. Nós bem sabemos que o cavalo branco da falsa paz tem antes de Cristo, cavalo vermelho das guerras tem antes de Cristo, cavalo preto da fome, da pobreza, da miséria também tem antes de Cristo. E o cavalo amarelo, né, o anjo da morte, né, o ceifeiro de almas, de vidas, que também já tem antes de Cristo. Só que agora está acentuando, né, a cavalaria do inferno faz a terra trepidar, está sacudindo os 5 continentes no planeta. É hora mais do que nunca, aquele aviso que nós falamos, sempre aqui com muita clareza nós falamos aos irmãos, sinal que você vai adoecer, cansaço, dor no corpo, dor na junta, dor de cabeça, né, aquele cansaço intenso, sinal que você vai contrair, está adoecendo de alguma forma, alguma coisa vai acontecer, alguma enfermidade. Sinal que vai chover, nuvens escuras, raio, trovão, né, ventos fortes, sinal que vai chover, sinal da vinda do homem, do Filho de Deus. Mateus capítulo 24. Está acontecendo todos os sinais para nós colocarmos aí em prática a fé de atitude, ter atitude, continuar com ousadia, perseverança, amor. Isso tudo para nós é sinal de alerta. Tudo que está acontecendo, que o mundo está descontrolado, economicamente, politicamente, religiosamente. O mundo está num descontrole. Quem tem um controle disso tudo? O nosso Deus, o Deus do passado, o Deus do presente e o Deus do futuro. Amém? Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Esse tema é um tema muito importante, né? Nós estudando,
vendo aqui. Por sinal, nesse capítulo contém 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da mulher que chora, né? Da dracma perdida, e do pai que ama, né? Do filho pródigo. Nós podemos fazer aí uma síntese breve disso aí, de que existe muitos filhos pródigos no mundo afora. Ali naquela ocasião, quando Jesus trouxe essa comparação, essa parábola, ele mostrou aos fariseus que se achavam que poderiam servir a Deus de qualquer maneira. Então ele contou essa parábola. Quantas pessoas que às vezes está na casa de Deus, mas está perdida, não voltou para casa definitivamente e precisa voltar para casa. Existe muitas pessoas, principalmente agora, né? Se nós formos contextualizar para o momento agora, muita gente está fora da casa. E o melhor lugar é a casa de Deus. Salmo 27 traz para nós, Davi falou, né, uma coisa pedi ao Senhor, que morar na casa dele, habitar na casa dele todos os dias, por todos os dias da minha vida. Quando nós temos essa oportunidade, ela é rica, porque aqui é o lugar de receber a bênção, o lugar de nós adorarmos a Deus em coletivo, porque não vai ter como daqui da terra você escolher um lugar no céu para ficar. Não tem isso. Só Deus sabe, né, o local do céu, a posição que cada um vai alcançar e vai ter no céu. Então, nós sabemos que tem muita gente perdida e precisa, né, voltar para casa. Assim como o filho mais velho, nós cristãos podemos cometer 3 erros vitais. 3 erros vitais. Primeiro, ignorar a prática do perdão ensinada por Jesus. Segundo, murmurar contra Deus em todas as circunstâncias, né, em muitas das vezes, como fez o povo no deserto, liderado por Moisés. Foram muito ingratos, né? Viu as pragas lá acontecendo no Egito, viu o Mar Vermelho abrindo, viu ali Deus mandando cordonizes do céu, maná do céu para eles, né, uma nuvem de dia para tampar do sol escaldante no deserto, colocou uma coluna de fogo à noite, as sandálias deles não se desgastaram, e o povo, né, obstinado, temoso, não entenderam como que é voltar para a casa de Deus. Por isso ficaram 40 anos, 42 acampamentos pelo deserto. Uma rota que eles poderiam fazer com 6 meses, 8 meses. Durou 40 anos. 40 anos Deus tratando na vida dele. E como Deus tem tratado na nossa vida? Quantos anos nós vamos aí adquirindo aquele amadurecimento cristão? De que forma? Aprendendo que devemos estar na casa de Deus. Eu não sirvo a Deus da minha maneira, do jeito meu, da forma minha. Eu sirvo a Deus da maneira dele, como está revelado nas Escrituras Sagradas. Por isso Davi alegrou, né? Pediu ao Senhor para habitar na casa do Senhor todos os dias. Aqui é o lugar da alegria. E da agora para frente, o que pode desencadear? Quem é que sabe? Ninguém tem a resposta para isso. Nós vamos só obedecer e continuar orando. Então, 3 erros aí: ignorar a prática do perdão, murmurar, né? Permitir que a vaidade nos impeça de enxergar os nossos erros. Permitir que a vaidade, né, nos impeça de enxergar os nossos erros. Que vaidade desse filho pródigo, né? Você pode colocar para mim aí, por gentileza, no telão, Provérbios 20 e 21. Uma precipitação aconteceu com o filho pródigo, e hoje acontece isso. Um mundo do consumismo, do imediatismo, do aqui e agora, né, do pronto, do ensine hoje, do fast food, tudo rápido, da forma, vou servir da forma que eu quero. Vou na igreja o dia que eu quero. Vou orar quando der certo. Isso é ignorar, são erros vitais para uma vida cristã. E o filho pródigo está inserido aí na ingratidão, na murmuração, né? E na prática de entender que, pelo menos lá na frente, quando a ficha dele caiu, ele estava num chinqueiro, né? Zelando de porcos. Um judeu zelar de porcos naquela ocasião era muito triste, era muito depreciativo na personalidade. E ele foi cair a ficha quando ele estava no chiqueiro. Mas aí pelo menos ele reconheceu. Olha só o ato da pessoa querer antecipar, né,
a herança. Olha o que diz aí, Provérbios 20, 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio o seu fim não será bendito. Tem outra versão que diz, né, herança apressada, maldição no fim. E esse filho pródigo ficou inserido nesse processo. Achou que a vaidade, o aqui e agora, era com ele. Ele ia resolver, não agradou da casa do pai, não estava satisfeito. O que aconteceu? Nós bem sabemos, traz aqui bem claramente nesse capítulo para nós, foi para as mazelas da vida, né? Foi praticar a soberba, foi praticar os atos libidinosos. A vida oferece esse kit de pecado para cada um. Hoje está muito mais excedido, mas naquela época é o mesmo pecado de hoje. Se você for contextualizar, trazer para o dia de hoje, mesma coisa. E nós podemos aí que nessa parábola do filho pródigo, ela traz para nós a história de pai e filho, o amor do pai pelo filho, e a ignorância do filho, a precipitação do filho, por essa herança, por simples mera vaidade, por falta de compromisso e obediência. Tem muita gente dessa forma, e agora mais que vai agravar mais ainda. Muita gente vai perder o senso da realidade, da precisão que temos de estar na casa de Deus. O quanto é importante cada vinda nossa na casa de Deus é um registro nosso lá no céu, de adoração, de celebração, de estar em obediência, em temor a Deus. Muitas das pessoas estão ficando pelo caminho, assim como esse filho pródigo. E em certa altura, né, o filho pródigo, ele ali convivendo na casa de seu pai, né, viu que tinha muitos bens, precipitou-se, me dá a minha herança, quero ir, né, conhecer lá fora, quero fazer do meu jeito, da minha forma, estou cansado disso aqui. Existe isso aí, por aí, e acontece muito. Muita gente insatisfeita aonde Deus o colocou, aonde Deus tem o abençoado. Muita gente dando tiro pela culatra, dando tiro no pé. Nós estamos vendo isso aí. Gente com ministério de 50, de 40, 30 anos, fazendo esse tipo de situação. Abandonando aquilo que Deus deu, a casa do Pai. Muita gente fazendo isso, errando, precipitando. E aí, o pai lhe cedeu ali aquele direito a ele, a herança, não ignorou, não pediu para ele obediência. O pai o tratou como um adulto. E o nosso Deus é assim. Quando nós achamos que estamos no caminho certo e não pedimos direção de Deus, não pedimos providência e orientação de Deus, nós estamos fugindo do temor de Deus, nós estamos fugindo da realidade do compromisso com Deus na casa dele. Na parábola do filho pródigo, Jesus apresentou um padrão que é muito interessante para nós, de relacionamento saudável entre o pai e o filho. Primeiro, o pai tinha conhecimento da independência dos dois filhos, mesmo sabendo, no caso do filho mais jovem, que aquilo não era o melhor para ele, ele mesmo assim abriu mão e deu ali, né, a quantia, a que pertencia a ele. Segundo, esse pai, ao invés de exigir obediência, né, do filho mais novo ou do filho mais velho, que protestou, né, pela generosidade, né, e a longa festa de boas-vindas que o pai o recebeu, o irmão que cometeu aquele equívoco, aquele erro, o pai argumentou com ele de maneira adulta. De que forma que o pai argumentou com ele? Esse irmão seu estava perdido e nasceu de novo, foi reencontrado. Ele veio para a casa do pai. Você tem tudo aqui comigo. O irmão mais velho criticou, porque ele saiu da casa e gastou os bens. E o pai não relutou, o pai tratou de maneira amorosa. É assim que Deus faz conosco. Quantas pessoas você já conhece, já saíram da casa de Deus e voltou? Quantas pessoas? Ficou aí no descanso, ou ficou acomodado fora da casa do pai. Quantas pessoas você conhece? Muitas pessoas, não é? E voltou para a casa do pai, e o pai recebe, porque o amor de Deus é tridimensional.
O amor de Deus não se mede a largura, a profundidade e a altura, é grande. O amor de Deus é incondicional, o amor do homem é condicional. Se você for a um tribunal do júri, aquele que é absolvido, ele tem o perdão condicional. Não seja reincidente. Não seja reincidente. Quantas reincidências na nossa vida, de pecado, pastor Carlos, né, nas tribulações, nas fraquezas, acontece na vida de um ou de outro, entre todos nós, e Deus mesmo assim perdoa. O fenômeno da cruz, o ladrão ali pregado na cruz, retrata para nós o grande amor de Deus, incomparável, incomparável. 2 ladrões com os delitos, né, a mesma forma, todos os 2 furtavam, um com mais intensidade que o outro, poderia ter acontecido isso. O da esquerda com a soberba, com a ignorância, né, com a altivez, com a jactância, com a petulância, indagou: tu tens poder, nos tira daqui, deste lugar, salva a ti e salva a nós. Nem resposta houve. O outro, com humildade, compreendendo que há necessidade do perdão, que há necessidade de voltar atrás, que há necessidade da humilhação diante de Deus, para poder reconciliar com Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. Que perdão, hein? Nem todo mundo tem esse perdão de última hora. Nem todo mundo é assim. Aquilo ali retrata para nós, um eixo para nós, entender que na cruz encerra-se tudo. A cruz é o lugar de morrer e é o lugar de viver. A cruz é isso para nós. Esse filho pródigo se encontrou nessa situação. Ele estava morto, mas reviveu e encontrou o grande perdão de Deus. Terceiro, o pai permitiu que os 2 filhos tomassem suas próprias decisões e arcassem com as consequências de suas ações. É o que Deus permite para nós. Deus deu livre-arbítrio para o homem. Deus deu livre-arbítrio. Quanta gente tem errado por bater no seu peito e pensar que é ele, que é da forma dele. Nós estamos vendo muitas pessoas se apostatando. Nós vimos aí agora, 3 semanas atrás, aí, né, pessoa que foi renomada aí na casa de Deus, um nome nacional, ignorando a existência de Deus, negando a existência de Deus. Uma refutação só, de um versículo no Salmo 24, refuta tudo isso aí. Quantas refutações que vai de contra isso que o cidadão estava falando. Grande pregador do Brasil, apostatou-se da fé, saiu da casa, está negligente, está fora, bateu no peito, ignorou essa palavra, essa verdade. O Salmo 24, versículo 1, relata para nós, traz para nós: do Senhor é o céu e a terra e toda a sua plenitude, e todos que nele habitam, todos, nada foge da mão e do controle de Deus. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, só a Ele a glória e a honra, só a Ele. E tem pessoa ainda apostatando, saindo da casa de Deus, indo vaguear, né, nas mazelas do mundo. Ele entendeu, o pai, ele entendeu, estendeu a mão, estendeu a cada filho o amor perdoador e incondicional. E incondicional. Esse é o amor de Jesus para nós, é incondicional. Aqueles ladrões, mesmo ali na cruz, na última instância, ainda houve o perdão, porque reconheceu o poder salvador de Jesus Cristo para a nossa vida. Quantas pessoas estão perdidas, fora da casa de Deus, que não voltam mais, estão por aí perdidos? Quantos filhos pródigos estão por aí? Quantos fazem isso? Uma herança precipitada, o bater no eu, o achar que dá conta, a autossuficiência. Gostamos muito de falar sobre isso. Um dos maiores vícios desse século, a autossuficiência. Aonde a pessoa se encontra com autossuficiência? Talvez um título honorífico, talvez uma grande empresa, daquelas posses que ele tem, talvez ali daquele mundo que ele acha que está certo, sair para a vida e achar que é daquela forma, daquela maneira que vai dar certo, e não busca a bússola, a rota do céu, que é a Escritura Sagrada. Faltou isso naquele filho pródigo. Mesmo assim, o pai, né, o perdoou, o recebeu. Nesta casa existe perdão, nesta casa existe comunhão. Por isso nós estamos aqui, para a nossa salvação, pelo amor misericordioso de Deus. Não foi ele, não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele sim escolheu a nós.
Não fui eu que escolhi a Jesus, Ele me escolheu antes. E é isso que Deus faz conosco. E nós entendemos que nessa gama do Pai, o amor do Pai para com o Filho, nós podemos aqui trazer uma defesa bíblica para nós, né? A questão da interdependência. Até Jesus, né, nutriu isso aí e falou disso aí. Os filhos adultos de Noé se beneficiaram da proteção do pai. Está lá em Gênesis capítulo 6, o versículo 18 e 22. Judá tentou poupar seu pai Jacó de um desgosto. Também está em Gênesis capítulo 44, versículo 19 e 34. Enquanto estava pendurado na cruz, Jesus providenciou o cuidado para sua mãe. Está registrado em João capítulo 19, versículo 26 e 27. O laço de amor entre o pai e o filho não deve ser quebrado, não deve ser quebrado. O pai continua sendo pai. Sabe aquele jargão que tem por aí? Um pai trata de 10 filhos, 15, 20. 10, 15, 20, 5, 6. E às vezes 10 filhos, 50 filhos não cuida de um pai. E o Pai cuida de todos. Jesus Cristo é dessa forma, cuida de nós. Ele tem cuidado de você? Dá um glória a Deus forte aí. Ele tem cuidado de nós. Isso é sinal para nós estarmos na casa de Deus. Então o laço de amor entre o pai e o filho não deve ser quebrado pelo passar dos anos, pela mudança, né, que às vezes é inevitável acontecer, de residência, não pode ser quebrado. E também não pode ser quebrado no realinhamento da lealdade. Às vezes um filho falta com a lealdade com o pai, mas ele não pode ser quebrado. Esse amor é o que Deus tem para nós. Mesmo nas nossas fraquezas, o Senhor nos perdoa. Nós sabemos disso, nós temos um advogado, você tem um advogado, eu tenho um advogado, que vai impugnar as causas contrárias contra a nossa vida. O acusador não vai parar jamais de nos acusar. Então nós precisamos entender essa grande verdade para a nossa vida. Trazendo para o dia de hoje, contextualizando para a gente ir encerrando, o nosso tempo é bom. O filho que voltou ao pai, voltou à sua casa, consiste aí em muitas coisas, mas eu destaquei aqui algumas. Consiste em quê? Arrependimento e uma nova atitude. Ele caiu a ficha quando ele estava ali, as alfarrobas caíam ali, ele estava comendo aquelas alfarrobas que tratavam daqueles porcos. Ele caiu a ficha, ele falou, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Os empregados do meu pai, os jornaleiros do meu pai, comem bem. Ele usou ali do arrependimento e teve uma nova atitude, fé e atitude. Ele fez ali, na volta, consistiu na vida dele, confissão de pecado e indignidade. Ele estava vivendo de uma forma indigna, né, desregrada, e ele confessou aquele pecado na volta para a casa do pai. Ele também, essa volta consiste na entrega total ao pai. Se você for ler em Romanos, capítulo 1, versículo 1, cita isso aí para nós, que Deus nos escolheu e separou nós para o Evangelho. Ele foi separado. Quem volta para a casa de Deus é separado para uma nova vida, para um Evangelho. Vamos voltar para a casa do Pai. Nós precisamos do Pai. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos dá orientação, direção, proteção. É Ele que nos ensina a chegar na glória. Vamos voltar para a casa do Pai. Isso aconteceu ali na vida daquele filho pródigo. E ele, mais do que nunca, bateu poeira e correu para a casa do Pai. A salvação consiste no amor do Pai que o aguardou, compadeceu-se dele, e abraçou e o beijou quando ele chegou. Olha o tanto que Deus é bom, assim Deus faz conosco. Quando estávamos perdidos, Deus esperou, aguardou nós voltar para casa. Quando nós estávamos na mazela, delitos e delitos de pecado, Deus se compadeceu de nós. E quando nós chegamos na casa do Senhor, festa, banquete, Ele abraçou-nos, Ele nos beijou, o Senhor te beijou, te agrada de você estar na casa dEle. Por isso nós devemos passar isso para a frente. Essa salvação também consiste em nos prover. Prover de quê?
de uma melhor roupa. O filho chegou, o pai foi lá e aproveu para ele o quê? Uma roupa nova. Quando você está na casa de Deus, você tem uma roupa nova espiritual, um novo pensamento, um novo rumo, uma nova vida. Uma vida de amor fraternal, uma vida de consistência, de paz e alegria e gozo. Quando nós voltamos para a casa de Deus e refletimos isso, porque Deus aprove uma roupa nova, espiritual, maturidade cristã, crescimento para a nossa vida, de fé, fé genuína, fé verdadeira. É isso que Deus nos aprove. Deus também proveu ali o anel. Para que serviu o anel? Para selar aquele compromisso, aquela aliança, para fortalecer ele, dar vida para ele. É isso que Deus faz conosco. Quando nós estamos ligados com o Pai, Ele vai nos prover de muita coisa, vai nos dar roupa nova, vai nos dar uma aliança verdadeira, um anel novo, para nós termos autoridade espiritual, para expulsar demônio, para orar, para curar, para exercitar a fé, para caminhar, para vencer, para romper barreiras. É isso que Deus faz quando nós buscamos a Ele. Também, encerrando, sandálias de homem livre. Mandou-lhe trazer sandália de um homem livre. O escravo naquela época não usava sandálias. O pai mandou, proveu para ele a melhor roupa, proveu para ele um anel, proveu para ele também sandálias. De quê? Para ser livre. O escravo não podia usar sandália naquela ocasião. E aí é isso que Deus faz. O pecado consiste em gastar os bens criados por Deus, e que é emprestados a nós. O que é emprestado à nossa vida? Nesse texto aqui, os irmãos já escutou eu falar muitas das vezes aqui, nós somos fiéis depositários de Deus. Todo bem que você tem, a roupa que você tem, o guarda-roupa, a sandália, os utensílios móveis da sua casa, o carro de você se locomover, a sua empresa, o seu dinheiro bancário, a sua casa, nós somos simplesmente fiéis depositários. Nós temos que zelar do bem como se nosso porque nós devemos devolver, porque não é nosso, nós não levamos nada daqui desse mundo, a não ser a glorificação, a salvação encontrada em Jesus Cristo. É isso que nos guarda e nos espera. Então tem muita gente aí que não entende essa consistência do pecado em gastar os bens criados por Deus, que é emprestado a nós. Quais são eles? Tem gente gastando o corpo, a saúde, né? Tem gente gastando tempo, perdendo tempo com muita coisa. Tem gente gastando a mente com preocupação com muitas outras coisas e também com coisas materiais, perdendo tempo. Está gastando coisas que não são nossas, perdendo tempo. O melhor tempo que nós fazemos é estar na casa de Deus, é voltar para Deus. É conhecer que nós dependemos da graça de Deus para sermos salvos. Ninguém vai ser salvo se não for pela misericórdia e a graça de Deus. Mas por isso precisamos entender que precisamos praticar a fé, precisamos praticar o amor, precisamos praticar o perdão, precisamos praticar a cristandade verdadeira. É isso que nós entendemos e buscamos da palavra de Deus, que nesta noite, é isso que eu venho vos falar. A igreja ela não pode ser cúmplice com as mazelas do mundo. Na casa do Pai não tem cumplicidade com as mazelas do mundo. A igreja precisa ser regida pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, lá no céu, que domina sobre terra, céus e mar, porque tudo pertence a Ele, inclusive a sua vida, a sua alma. Creia nisso, voltar para a casa de Deus, estar na oração, estar no ensino, estar na escola bíblica dominical, estar na Quinta da Vitória, estar no culto de celebração a Deus. Domingo nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É isso que nós precisamos entender. E muitas das pessoas estão como filho pródigo, desgarrado da casa de Deus, sem força para voltar. Quero dizer para você que nos assiste, aqui esse lugar é o lugar do perdão. O Pai está aqui para te receber, vai te colocar uma roupa nova, vai te dar um anel novo, selado na sua vida, vai te dar novas sandálias para você andar na luz, para você andar nos caminhos do Senhor, entender que a rota para o céu é a palavra de Deus. É isso que eu deixo para essa igreja, para você que nos assiste. Não perca seu tempo, volte para a casa de Deus. Que esse vídeo possa alcançar aqueles que estão afastados. E o Pai vai fazer o ato de prodigalidade. O que é prodigalidade? Vai receber, vai ser generoso, vai alargar suas fronteiras. O Pai vai te
enaltecer na casa dele, vai te enriquecer de alegria, de paz, de gozo, de poder estar aqui. Amém? Deus abençoe essa rica oportunidade, que nós possamos avançar. Qual o próximo tema da campanha? Na próxima campanha? Restaurando altares. Quantas pessoas precisam ser restaurado o altar? Precisa voltar ao jejum, precisa voltar à oração, precisa voltar a estar presente na casa de Deus, precisa voltar em louvor, em adoração, em temor, em obediência, em submissão, em amor, em fidelidade a Deus. Muitas pessoas estão precisando. Você que nos assiste, se porventura tem alguém que está afastado da casa de Deus, é tempo de repensar, de refletir, fazer um resumo na vida, porque o que está acontecendo é sinal da vinda de Jesus. Jesus em breve voltará. Todos os sinais estão mostrando para nós, o arrebatamento desta igreja vai acontecer, é iminente. A qualquer momento o arrebatamento da igreja. A igreja tem que permanecer em oração, que você permaneça em oração, que você continue obedecendo, tendo temor, tendo paz, tendo os frutos do Espírito de Gálatas 5:22 na sua vida. Que o Senhor possa nos usar e você levar esse evangelho, que Jesus está abreviando tudo. O que está acontecendo não precisa de nós ficar assustados. Nós começamos a ver uma realidade que ainda não é o fim, mas é o princípio do fim. Nós estamos vendo uma realidade. Satanás está em busca das almas que está perdida, assim como esse filho pródigo estava. Mas, graças a Deus, a ficha dele caiu. No pior lugar que ele estava, ele reconheceu o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou ganhar roupa nova, vou ter anel na minha mão e vou calçar as sandálias do evangelho, da fé, da alegria e da paz. Deus abençoe. Pastor Joel, pastor João Neto, pastor Carlos, todos os pastores que estão aqui presentes, todos os irmãos que estão presentes, Deus abençoe nosso ministério, esse país, essa cidade, essa nação. Deus abençoe. Muito obrigado. Voltando, foi nos dada aqui a oportunidade para fazer o encerramento. E já peço, você coloca sobre os seus pés, você que está na sua casa também, curva suas cabeças, vamos orar a Deus, para que Deus, se for da vontade de Deus, abreviar essa situação. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, nós precisamos ter todas as prudências possíveis, obedecendo todo esse protocolo, e mais do que nunca, orarmos na madrugada, orarmos antes de sairmos de casa, falar com quem pode resolver, adorar o nosso Deus, celebrar o nosso Deus. Convida você a vir na ceia do Senhor, vai ser presencial. Convida a vir na escola bíblica dominical. Amanhã nós temos oração em casa, nós vamos colocar a mídia aí. Cada um dos pastores que estão aqui fazem parte dos nossos grupos de aviso, de liderança da sede. Tenha em mente, ajude a sua igreja local, porque essa igreja ama você. E ore, dobre seu joelho, que o que você der conta de orar, está valendo lá para o Pai. Nós precisamos da oração em comum. Os alimentos, está lembrando ali, irmãos, nós pegamos um alimento ali, que foi doado de um nosso membro aqui da igreja, o irmão, o evangelista Absen, e nós já montamos uma cesta, mas a missionária dava, muito bem lembrado isso aí, Eliabe. Eu quero dizer para vocês que nos assistem aí, que nós vamos fazer distribuição dessas cestas todo domingo na escola bíblica dominical. Nós estamos estabelecendo um número exato de cestas já prontas para poder ser aí repassado aos irmãos que precisar. Não tenha vergonha, né? Venha buscar, e nós estamos aqui para somar outras coisas mais, nosso ministério está fazendo. E então eu peço que os irmãos da igreja aqui, né, a sede, por gentileza, tragam um pacote de macarrão, de extrato de tomate, açúcar, café, arroz, né, o óleo, essas coisas básicas, traga aí, que vai ajudar muito, porque tem muita gente com necessidade. Eu sei que vocês, cada um de vocês está vendo aí a notícia no jornal, a situação que está se encontrando em São Paulo, as grandes metrópoles no nosso país, já começou um aperto muito grande, já estamos aí com 9 milhões de desempregados, nós já tínhamos 14, mas 9 milhões de desempregados, são 23 milhões, conforme fosse essa pandemia andar mais um pouco ainda para frente, nós vamos esperar aí 40 milhões de pessoas desempregadas, já são 600 mil médias e pequenas empresas fechadas. Então, é momento da igreja se fortalecer como aquela igreja lá
primitiva, lá da época de Jesus. Amor, perseverança, unidade, submissão, ousadia. Essa igreja é viva, permanece até hoje. Então, vamos unir os nossos esforços para poder cooperarmos com os irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos dar o nosso brado antes de orar? Adoro a Deus, amo a minha igreja local, vou defendê-la em nome de Jesus Cristo. Oremos. Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse dia, pela água, pelo café, pela planta dos pés nos sustentar, pelo sangue que corre na veia, por cada membro do corpo, por cada órgão do corpo, pelo paladar, pelo tato, pela visão, pela audição, ó Deus amado, pela igreja, pelo país, pela nação, pelo setor em que moramos, pelo teto da casa, pelo colchão, pelo lençol, pelo sapato, pela roupa. Te agradecemos, faz em nós uma nova aliança, um anel no nosso dedo, nova roupa para a nossa vida, ó Deus amado, novas sandálias estando na tua casa, de volta para a tua casa, te adorar, Senhor, porque o inferno não tem poder sobre esta igreja, sobre a vida daqueles que te buscam, ó Deus amado. Une o nosso coração ao temor do teu nome, Senhor, pela tua grande misericórdia. Confiamos e esperamos em ti, ó Pai. Muito obrigado por essa riqueza desse culto. Estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical e no culto celebrando a ceia em teu nome, Jesus Cristo. Estenda as suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre. Todos digam bem forte. Amém. Deus abençoe.